Ei pessoal, nós vamos iniciar aqui a parte 3 do curso, eu quero mostrar como que a gente imprime, né? Coloca mensagens na tela. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o comando print. Por que o intuito dessa aula? É para você só ambientar com o processo de digitar os comandos, entendeu? Verificar se tem algum tipo de erro, tá? Aí, a partir daí, que você tiver ambientado, conseguir executar esse exercício, a gente pode passar para uma parte mais avançada. Então, o comando print, né, é utilizado para exibir informações na tela do computador. Então, você pode colocar para exibir mensagens, né, por exemplo, o resultado de um programa, colocar uma mensagem de saudação, você colocar a mensagem de depuração. Né, você está querendo saber em uma determinada parte de um programa qual que foi o resultado, não é? Até aquela parte. Então, seria uma mensagem que a gente chama para auxiliar no entendimento do programa, que é uma mensagem de depuração. Você pode também escrever em um arquivo, tá? Usando o comando print. Então vamos trabalhar com a exibição de mensagens com o comando print. Então vamos entender a sintaxe do comando. Primeiro, o comando é minúsculo, sempre minúsculo, tá certo? Os comandos do Python vão ser minúsculos. Ele não vai ter espaço no início da linha ou no espaço da indentação, ok? Não tem indentação. Ele não tem espaços entre o comando, que é o print, e o parênteses. Se você abre parênteses, você tem que fechar parênteses, tá certo? Tem que lembrar dessa regra. Abriu parênteses, vai fechar parênteses. Se você estiver imprimindo uma string, a mensagem vai estar entre aspas, tá vendo? Aspas duplas aqui. Então ela vai estar essa mensagem aqui, oi mundo, tá certo? Então, quando eu tenho o comando, né, print, eu vou colocar print, vou abrir parênteses, fechar parênteses, colocar a mensagem e entre aspas. Quando eu executar, ele vai aparecer a mensagem que está entre aspas. Então, primeiro desafio. Altere o programa anterior e imprime seu nome ao invés da mensagem oi mundo. Então, vamos resolver nosso exercício 1. Então, eu vou colocar aqui exercício 1, não é? Comentário, né? Imprimir meu nome utilizando o comando print. Certo? Então vamos lá tentar. Então, ele já até aqui mostra a sintaxe do comando print, né? Se eu fizer print e eu colocar aqui entre aspas duplas e digitar meu nome, né? Então, olha só, print, não deixei espaço aqui entre o parênteses e o T, aqui, ó. Se eu abrir o parênteses, fechei o parênteses e a mensagem está entre aspas. Perfeito? Vamos executar? Certinho. Vamos colocar outro código aqui para a gente ver o que acontece. Tem gente que faz assim. Tá certo? Apesar de dar certo, não é recomendado você ficar separando o comando do parêntese. Se você coloca aí sem aspas, por exemplo, vamos supor que eu esqueci de fechar o parêntese. Então, ele mostrou que é um erro. Ó. Deu um erro. Aí aqui ele falou que é um erro de sintaxe e está falando que é uma entrada incompleta. Tá vendo? Então, se eu arrumar aqui, eu executo de novo. Tranquilo? Então, a gente tem que ficar muito atento à sintaxe. Então, com isso, a gente finaliza aqui o exercício 1. Então, vamos tentar resolver um outro exercício. Crie um programa em Python que imprima seu nome e a cidade onde você mora. Perfeito? Então, eu vou ter que fazer um programa que vai imprimir o meu nome, né, primeiro, né, e a cidade que eu moro depois. Então, vamos aqui para a solução. Então, esse exercício 2, então o que eu coloquei? Os comandos. Eu coloquei dois comandos, print Alessandro e print Diamantina. Então, quando eu colocar para imprimir, eu vou ter o resultado, uma primeira linha Alessandro e um segundo resultado Diamantina. Então, vamos resolver esse exercício 2.
Então, nós vamos aqui para resolver o exercício 2. Então, vou colocar um texto aqui. Exercício 2. Imprimir o nome e a cidade. Perfeito? Então, eu coloquei aqui uma parte de texto, né? E vou colocar o código aqui. Então, eu vou colocar aqui também para organizar, né? Bom, tá meio desorganizado isso aqui. Eu vou puxar uma célula de texto aqui para cima. E vou colocar aqui exercício 1. Imprimir o nome com o comando print. A gente fica bem, aí fica organizado. Então aqui, o legal é que você pode fazer isso aqui, ó. Exercício 1 já foi, nós vamos para o exercício 2. Então vamos lá. Então, eu quero usar imprimir o meu nome. Então eu vou começar print Alessandro. Agora eu vou imprimir a cidade que eu estou morando. Diamantina. Tá certo? Então eu gastei 2 linhas aqui. Lembrar que um programa é uma sequência de instruções, né? Então isso aqui vai ser executado sequencialmente pelo interpretador. Então primeiro ele vai executar o print Alessandro, depois print Diamantina. Ok? Então vamos executar isso aqui agora. Pronto. Então apareceu Alessandro e Diamantina. Então com isso a gente conseguiu resolver o exercício 2. Agora nós vamos falar de um conceito muito importante em computação, que é o conceito de variável, né? O que é uma variável? Variável é um nome, né, ou identificador que faz referência a um valor armazenado na memória do computador. Então a gente tem a memória do computador, que é essa memória chamada de memória RAM, que ela armazena todos os programas que estão em execução. Armazena tudo que você executa no seu computador, de alguma forma ela vai estar armazenada totalmente ou parte desse programa nessa memória. Tá certo? Então, quando eu quiser armazenar qualquer coisa no computador, eu vou ter que armazenar nessa memória. Quando você salva o conteúdo, né, aí que ele sai dessa memória RAM e vai para o disco rígido ou SSD, que a gente chama de armazenamento permanente. Tá certo? Aí o armazenamento estável, que seja. Então a gente chama essa memória de memória volátil. Então tá. Então uma variável, ela é um nome, né? Ou um identificador, né? um ID, que vai fazer referência a um valor que está armazenado na memória do computador. Então o que nós vamos pensar aqui? Vamos pensar que a memória é igual um escaninho. Tá vendo? Eu tenho um escaninho aqui com 4 posições. Tá certo? Então, pensa que em cada uma dessas posições você pode armazenar alguma coisa. Então, eu cheguei aqui, armazenei aqui no escaninho de cima o valor 5. E dei como referência ao nome onde eu armazenei essa primeira posição, que é o valor 5, eu dei o valor de x, eu dei o nome de x. Então, toda vez que eu precisar no programa recuperar o valor de 5, o valor que eu armazenei, eu vou chamar essa variável x. Aqui no escaninho abaixo, eu fiz o quê? Eu armazenei o valor 6 e chamei ele de y. Tá certo? O correspondente a isso seria o quê? Seria eu fazer isso aqui, ó. X igual a 5 e y igual a 6. Tá certo? Então, quando eu faço isso, eu estou criando na memória do seu computador, lá ou no meu computador, você está criando, né, um espaço onde você armazenou 5 e para você recuperar esse valor, você vai chamar essa variável x e na outra posição você armazenou 6, não é? E a gente chamou de y. O igual aqui a gente chama operador de atribuição, tá certo? Então a gente está atribuindo o 5 à variável x e o 6 à variável y, tá certo? Eu posso fazer uma outra abstração. Eu posso falar que uma variável são caixinhas, né? São caixas onde eu armazeno valores. Esses valores podem ser valores numéricos, strings, né? E aí, em qualquer ponto do programa, eu posso abrir essa caixa e pegar o que está dentro dela. Tá certo? Então,
As variáveis, elas nos auxiliam a armazenar valores, né? Mensagens, uma infinidade de, a gente vai aprender aqui, de tipos, né? Que a gente pode colocar dentro de uma variável para que eles possam ser recuperados em qualquer ponto do programa. Então, agora tem um exercício para a gente trabalhar com esse conceito de variável. Então, o enunciado declare duas variáveis. Uma variável nome, para armazenar seu nome, uma variável cidade, para armazenar sua cidade, e imprima as variáveis utilizando o comando print. Certo? Então, vamos começar a resolução desse exercício. Então, vamos lá. Então, primeira coisa é colocar o texto aqui e colocar assim, exercício 3, né? Colocar assim, então vamos colocar aqui o texto, né? Então vamos colocar a descrição. Declare duas variáveis, nome e cidade, vírgula. Armazene os resultados e imprima. Então, colocar e armazene e imprima os resultados. Tá certo? Então, vou colocar o código aqui. Então, vamos começar. Então, eu tenho que declarar uma variável. Tá certo? Para a gente declarar uma variável, a gente tem que escolher um nome para essa variável. Tá certo? No exercício, ele já colocou que vai ter a variável chamada nome, né? Então, eu vou colocar assim, declaração da variável nome, né? A variável, o nome da variável ela tem que significar, né? Alguma coisa. Eu não podia colocar o nome da variável aqui como melancia, porque eu não saberia depois, quando eu fosse ler esse código novamente, eu não saberia o que significa melancia. Tá certo? Então aqui eu colocaria assim, nome, então eu vou colocar Alessandro, não é? Aí vem, esse tipo de variável é uma variável tipo texto. Quando é uma variável é tipo texto, né? São caracteres, aí a gente tem que colocar entre aspas duplas, tá vendo? Então aqui eu coloquei esse nome, né? O meu nome, coloquei, abri aspas duplas e fechei aqui, ó. Para declarar uma variável, a gente usa um operador de atribuição, que é o igual. Então aqui eu usei o igual para fazer a atribuição, né, da variável nome, né, o valor Alessandro, à variável nome. Então agora eu vou declarar a variável cidade. Declaração da variável cidade. Então eu vou escrever aqui, cidade é igual a Diamantina. Perfeito? Agora vamos imprimir os resultados. Então nós vamos usar o nosso comando print, que a gente já sabe utilizar. Tranquilo? Nossa, professor, mas agora complicou. Porque eu sabia fazer assim, ó, print Alessandro e print Diamantina. Não era o exercício? Só que agora é o seguinte, nós já declaramos a variável nome, perfeito? Então o que tem dentro de nome? Tem o valor, tem Alessandro aqui, ó. Alessandro já está dentro, lá no escaninho. Lembra do escaninho? Então aqui eu posso tirar isso daqui e colocar o nome aqui, ó, a variável nossa. Então print nome e aqui print cidade. Tá certo? Então, se eu colocar para executar, o que vai aparecer? O meu nome e a cidade. Então é assim que a gente trabalha com o comando print, né? Quando a gente tem variáveis no nosso programa.